Meu arroba é Ricardo M. Domingues e a minha expectativa para hoje é ensinar ou apontar caminhos para o marqueteiro navegar melhor em crise. Boa. Que é @João Vitor, e a minha expectativa para esse podcast é conseguir compartilhar o que o empreendedor deveria fazer durante uma crise. Que é @Denner Lippert. Minha expectativa para esse podcast é atravessar mais uma crise acelerando. Galera, tem um recado importante que eu quero falar para vocês. A gente tem agora uma oportunidade de você estar aqui nessa mesa fazendo um podcast com a gente. É um pod mentoria, tem que inventar um nome para isso, mas é uma troca de ideias sobre o seu negócio aqui na mesa com a gente, com os co-hosts do Roy Hunters oficiais, aqui quem sabe umas outras agendas. Para conseguir ter essa oportunidade, é meritocrático. Basta você clicar no link que está aqui nas descrições do podcast e participar do nosso programa de indicação. Você compartilha o podcast, cria lá um linkzinho, clica no link aqui, vai fazer o teu cadastro, vai gerar o teu link, você indica o podcast para os amigos, o amigo clica e escuta. Quem indicar, mas tem outros prêmios para quem não conseguir indicar o número lá para o Prêmio Master. Então o link para te participar tá aqui na descrição. Se você gosta do podcast, participa com a gente. E ainda vai estar ajudando um amigo. Fala galera, estamos ao vivo aqui, gravado para você no Roy Hunters. Então todos os Roy Hunters que estão nos ouvindo, hoje episódio, estamos aqui João Vitor e Domingues, para falar o seguinte, sobre esse bear market, sobre o dinheiro estar acabando aí para as startups, para o mercado em si, o cenário mais inflacionário do que a gente tem visto nos últimos bons anos, e a gente quer trazer os reflexos disso para todo o Roy Hunter que está nos ouvindo aí. Que impactos vai ter para nós? O que vocês pensam? Caos. Guerra, ferrou. literalmente. Derruba a mídia, não gasta mais. Só no CRM agora. Qual que é o overview? Do ponto de vista de vocês. Cara, eu acho que o grande ponto é que na maioria dos negócios, a verdade é que o impacto é perto de 0 ou 0. A grande questão pra mim é que isso impacta muito dois tipos de negócios. Tu acha que tem uma espuma aí, então? Não, cara, não é que tem uma espuma, é que, vamos falar real, a padaria do seu Zé não tem muito o que fazer, não tem muita mudança ali. Onde que eu vejo que tem um impacto grande? Mas isso em relação ao lance da falta de grana. Mas tem falta de grana, inflação, o financiamento, né? E tal. Mas as pessoas continuam com demanda, cara. Eu acho que, assim, business que são eficientes, geradores de caixa, sofrem menos. Quem que sofre muito agora? Quem queima caixa, ou seja, quem não consegue ser eficiente na operação por design, por qualquer motivo que seja. Qualquer startup. Que está queimando muito caixa. E iniciativas que você tem uma visibilidade de retorno num prazo muito longo. O próprio Facebook, né, lá a Meta, eles têm aquelas várias unidades que eles estão criando, que eles falam, cara, os próximos 5, 10 anos, e aí no último quarter, no resultado trimestral, o Mark falou, cara, a gente vai desacelerar o investimento nessas coisas que são de prazos muito longos. Não vamos parar, mas vamos dar uma desacelerada se a gente vê que não está indo no ritmo que queria. O metaverso, por incrível que pareça, foi uma das coisas que ele falou que ia manter o ritmo. Mas óbvio, teve né? algumas que ele falou, cara, a gente vai diminuir. E quase toda empresa está fazendo isso. Tipo, olha, eu vou focar minha grana nas coisas que eu sei que dão resultado de curto prazo e aquelas que eu vou ter ou um risco de não ter resultado nunca, ou que o resultado vai demorar muito, eu vou dar uma segurada. É a mesma coisa que eu vejo que os negócios deveriam fazer. Você está investindo muito em alguma coisa que é lá na frente, cara, um projeto para dar ROI daqui 3, 4, 5 anos, ou testando um canal que está muito difícil, você está queimando, talvez esse seja o tipo de iniciativa que você deveria pensar em dar uma segurada, porque se você precisar de financiamento externo, sim, hoje tá foda. Deixa eu te pedir um negócio assim, pra gente dar um contexto pra galera que tá nos ouvindo e é pouco atenta ou até mesmo não compreende o que tá pegando. Qual que é o overview do cenário pra gente aí aprofundar um pouco mais sobre o que a gente acredita que vai acontecer e tem que fazer. Como que, não que a gente seja o super economista aqui, é o Domingues que vai dar esse overview. Formado em economia, inclusive fez um podcast falando por que economia é uma boa formação para profissional de marketing. Porque todo marqueteiro deveria fazer economia. Deveria estudar economia, né? Qual que é a tua visão Então estamos falando hoje dia 20 de maio, né? 20 de maio, muda tudo. Acabei de olhar aqui. Acabei de olhar aqui, o Nasdaq caiu uns 30% desde o ponto alto uns 6 meses atrás, né? E na prática, o que o mercado faz, né? E o preço das ações são isso. Ela é uma antecipação do que vai acontecer na economia real. Tá bom. O mercado, ele sempre se move antes do que os demais agentes econômicos. Exemplo, março de 2020, que as bolsas fritaram. Começaram a cair antes do Covid impactar todo mundo. Exato. Então o mercado antecipa. Break. Exato. Então na época acho que não tinha nenhum caso de Covid no Brasil. O Bovespa já deveria estar caindo seus 10, 15, 20%, não me lembro ao certo.
Então o mercado, e esse é o jogo do mercado financeiro, de quem investe, é sempre fazer apostas em relação ao futuro, né? Isso conversa sempre com o conceito básico do que é o preço de uma ação. O preço de uma ação é o valor que ela vai gerar, aquela empresa vai gerar no longo prazo, trazido ao valor presente, né? Colocando de forma simples. Então, o que esses 30% de queda estão falando? Que vai ter menos crescimento no futuro, e que provavelmente os ventos favoráveis que, enfim, estavam acontecendo até então, não vão ter mais. Tá. Que ventos eram esses? Economia punjante, um excesso de liquidez, muito investidor, capital fácil e barato, juros subiu, então capital hoje já está mais escasso. Isso, diferente do que você falou, acho que pode impactar bastante, inclusive a padaria do seu Zé. Então quando a gente começa a pensar que o preço de uma ação está antecipando esse futuro, a gente está falando que tem um grande potencial de a gente ter uma recessão nos próximos não sei quantos meses. Legal. Recessão. O que é recessão? É o PIB parar de crescer, né? O que é o PIB? Isso eu tô acostumado. Você só cresce. Não, eu tô acostumado a viver no Brasil, né? Pô, faz tempo que esse PIB não cresce. Mais uma crise, né? Mais A gente um já tá dia, acostumado. Cara, Não é novidade. Assim, todo ano tem alguma coisa. Todo ano sempre tem Acho que algum o que tema. eu tenho visto dos Fala com economistas ruído. a recessão nos Estados Unidos é a novidade, né? Acontecer uma recessão nos Estados Unidos seria a novidade. Alta de juros. Talvez. Porque a recessão no Brasil é o que estava acontecendo já, né? Não, a gente estava lento. A gente estava crescendo pouco. Recessão é crescimento negativo. Tipo, que já Tipo rolou. o Dilma em 2015, 2016, tipo o Só ano uma de coisa, Covid. Domingos, um ponto, né? Quando eu falei que não tem muito impacto para o seu Zé, eu tô falando, tipo, eu não consigo enxergar muitas ações que ele possa fazer graças a isso. É diferente que ele não vai sentir. Pra ele é um ruído. Tipo, cara, se eu não sou uma acionável, startup, né? sei lá, sou startup que faz round de financiamento a cada 12, 18 meses, Esse cara não sei sente o quê, na veia. e meus planos do que fazer vão ser muito alterados por conta do cenário. A padaria do seu Zé talvez ela até sofra, mas assim, ele não vai mudar uma estratégia de business com isso, ou dificilmente ele vai mudar a estratégia do negócio dele. Mas talvez deveria, tá? Esse é um ponto legal de Talvez discutir. deveria. Por quê? Porque no cenário de desaceleração econômica, o que tende a acontecer? Além da inflação que a gente já comentou aqui, as pessoas contratam menos, tem menos crescimento de salário, desemprego aumenta. Então, teoricamente, quando a gente está falando de desaceleração da economia, está todo mundo consumindo menos. Sim. Então, a pessoa que antes talvez ia na padaria fazer um gasto de R$100, talvez ele volte agora, e dado que está num cenário de antecipação de, puxa, posso perder dinheiro ou vou precisar minha reserva, ou tenho que maneirar nos meus gastos, esse cara eventualmente vai na padaria e vai gastar 50. Ou então não ir na padaria. Sim, a padaria é o exemplo ainda de necessidade básica, né? Se tu for pensar no mercado de varejo de moda, o mercado de festas, balada, bar, esse tende a sofrer ainda mais porque são coisas um pouco mais supérfluas, né? Que a pessoa pode pensar em cancelar mais. Que até era um ponto que a gente tá falando do Netflix, né? Que teve essa derrocada ali de volume de assinantes. Perdeu 200 mil, né? 200 foi 200 mil, acho que foi o overall, né? Ele perdeu muito mais do que isso. Só sim, que o resultado líquido foi 200 mil. Então, é um tipo de coisa que você cancelaria num cenário mais inflacionário e tudo mais, né? Então, o que é o PIB de um... Dinheiro perder valor. O que é um PIB de um país? É tudo que é produzido num determinado espaço de tempo, né? Eu vou te dar um exemplo de uma coisa que eu acho que pode sofrer de muito ouvinte nosso. Infoproduto. Bastante. Porque, pô, infoproduto é resultado de longo prazo, né? Tipo, pô, eu vou comprar um curso pra estudar e em um dia tirar ROI disso. Dinheiro secou, da onde que eu vou tirar a grana? De tudo que dá resultado no longo prazo pra mim, né? É isso. É a tendência, no caso, né? Não, e aí, nesse caso, até acho que é especialmente verdade isso. Alguém tem um dado de quantas pessoas acessam os infoprodutos que ela de fato compra, que terminam o curso? É menos de 20%. É bem baixo, é bem baixo. Menos de 20%. E acho que termina menos de 10, se eu não me engano, cara. Então é menos de 20, tava certo. Mas é pior ainda. Tipo, no G4 a gente fez um puta trabalho pra chegar a 15% de conclusão. E eu lembro que o pessoal da Hotmart falou que, cara, era exceção pra caralho 15%, e a gente ficava inconformado que o número era baixo. Qual que é o ticket? Online, ticket médio entre R$1.200 e R$1.500, velho. No online ali. No presencial todo mundo finaliza, né? Porque 3 dias você tá lá fisicamente. Esse é o valor da educação em loco, né? Então isso é muito interessante. Eu acho que todo mundo que tá até escutando aqui, fazendo uma autoanálise, provavelmente vai se ligar. Puta, quantos cursos eu comprei e não terminei? Acontece muito. Eu até acho que esse é um dos motivos que me levam a crer que o mercado de infoproduto vai desacelerar. Eu acho que é um boom. Todo mundo vai ter esse clique. A margem tá muito esticada, né? Muito esticada. E acho que todo mundo vai ver, puxa, cara, mas eu terminei meus infoprodutos. Eu terminei os cursos que eu comprei. Uma dúvida que eu tenho aqui é...
quando a gente olha mercado financeiro e essas coisas e os movimentos, eles têm uma conexão com o mundo real, mas por eles serem uma tentativa de aproximar, eu tenho a sensação, e tem vários estudos que mostram que não é incomum que eles exagerem os movimentos. Então, eu tava falando com o Daniel antes de a gente gravar, cara, V4 e G4, os dois estão crescendo mais do que nunca. Se a gente já fosse empresa listada em bolsa, a gente estaria em queda do começo do ano para cá. Eu tenho certeza que as ações hoje estariam cotadas no preço menor do que elas estavam no começo do ano. Igual a XP. Tá muito melhor hoje do que na época do IPO e tá valendo menos. Perfeito. Cara, talvez elas devessem valer menos, mas será que elas deveriam valer tão a menos? Essa é uma preocupação. Cara, dá para responder isso de diversas formas. Uma delas é que o preço de uma ação é sempre um cenário probabilístico, é um valor esperado, é literal uma média. Então você pensa diversos cenários, você deveria atribuir uma probabilidade para cada um desses cenários, e a média de tudo isso aí deveria dar o preço esperado, né? Daquela ação. Tudo mais constante, os cenários bons que você tem para o futuro da V4 ou da G4, eles diminuíram de probabilidade, por consequência da desaceleração da economia. Tudo mais constante, a possibilidade de ter cenário ruim aumentou. Então, a ponderação probabilística do futuro, da trajetória de ambas as empresas está pior hoje do que estava um mês atrás, pensando em probabilidade. Então, pensando nisso, sim, deveria valer menos. Mas esse é só um lado só uma parte da resposta. Tão a menos? O quanto de exagero você acha que tem? É que é a minha segunda parte da resposta. Bastante. E aí a gente tem que se colocar no lugar dos agentes econômicos, né? Que é quem forma o preço no final do dia. Todo dia tem gente comprando e vendendo ação. Quem são essas pessoas? São os traders, são os fundos, tesourarias, investidor, pessoa física também. Esse cara, ele mexe com um volume muito grande de dinheiro. É um ser humano, não é um ser humano ali. E ele tem uma aversão a risco, como qualquer pessoa. Qual que é o incentivo dele? O incentivo dele é de panicar. Porque o cenário dele perder dinheiro ele é muito ruim. Então a pressão vendedora, que é a queda dos preços das ações, nada mais é do que todos esses agentes atuando junto, cético com o futuro, comprando menos. E no cenário de ações e tudo mais, tu tem também os investimentos de menor risco, pagando preços muito maiores que quase que não justificam você entra no risco, custo de oportunidade, Exato, né? Cara, putz, eu posso colocar renda fixa 12,75 que tá agora ao ano, assim, tranquilinho, sem fazer nada, deixa lá. Se eu acredito que o Brasil não vai quebrar, o governo me paga o valor no final, ou eu posso assumir um risco de execução da empresa, de mudanças de leis, tudo isso investindo na renda variável, ou ter toda a dor de cabeça do planeta e investir no meu próprio negócio. O que eu prefiro? E por que isso tem relação total com o Roy Hunter aqui? Porque o investidor, você que está alocando recurso, né, no seu negócio, ou você que está assessorando alguém que aloca recurso, está numa área de marketing, a decisão é a mesma de alocar recurso ou numa ação, ou na renda fixa, ou no próprio negócio através de mídias digitais, o que for. Ou contratação de pessoas, ou vou alugar um espaço maior. Qual que é a lógica de uma empresa pagar dividendos? Cara, não tenho nada internamente que eu possa fazer com esse dinheiro. É isso. Que vai me dar mais retorno do que alocar esse recurso do que alocar isso, dar esse tipo, eu acho que eu vou ter um retorno menor do que dando esse dinheiro para o meu investidor. Que vai pegar e aplicar na renda fixa e vai ter melhor resultado. Ou em qualquer outra coisa, né? Tipo, você é Ambev, você gera tanto caixa, mas tanto caixa, mas tanto caixa, que na sua escala você quer remunerar o teu acionista. Tipo, cara, você vai provavelmente ter mais dinheiro você fazendo alguma coisa numa escala menor. De crescimento que entrega um bom upside. E talvez, só que essa avenida, ela não é, esse trade-off não é só interno, a empresa parou de crescer tanto. Às vezes as outras opções externas cresceram mais do que a própria empresa, que é um pouco do cenário de agora. Perfeito. Qual que é seu ROI numa campanha de marketing já? Eu consigo, sei lá, ter 20% de retorno sobre o meu líquido sobre o meu investimento. Você vai lá quando a renda fixa era 3%, você fala, cara, 20% é incrível. Se eu tiver agora a 12%, tá ótimo. Agora a 12% versus 20% com risco de execução... Se eu tiver metade, já me fudi. Exatamente, cara, exatamente. Então esse exemplo aí dos projetos que o Ambev toma, tudo mais constante, piorou a probabilidade dele ter sucesso nos projetos. E por isso o nível de consciência para você fazer um investimento agora deveria ser muito maior, né? O teu nível de assertividade, ele precisa ser maior, porque a chance de você perder dinheiro aumenta. E pior, dado o custo de oportunidade que você está colocando. Mas então a visão de você seria mais indicado, ou não mais indicado, né? Porque não dá pitaco no negócio dos outros sem saber é foda. Mas na sua visão, nos negócios de vocês, pisa fundo ou tira o pé?
Minha opinião, disciplina de custos agora vai ser fundamental. Essa resposta depende muito do nível de caixa que você tem, do teu negócio, quanto ele cresce, o quanto que você deveria estar preparado para o futuro. Tudo mais constante, você deveria ter mais caixa pensando nesse cenário de cauda. O que é o cenário de cauda? É um cenário de caos, que é o cenário que você não consegue nem antecipar. Mas todo dia, todo momento a gente acorda e existe cenário de cauda. Um Covid é um cenário de cauda. O que é um cenário de cauda, então? É um cenário com baixa probabilidade de acontecer, mas se acontecer, ele te mata. Ele mata o teu negócio, que é o risco da ruína. Perfeito. Cara, minha leitura. Disciplina de custos, assim como o Domingos falou, tá mais importante do que nunca. Felizmente, eu sempre fui paranoico com esse negócio. Sempre tive muita na empresa. Ótimo. Então, não é um problema tão muito. Cara, o que eu vejo? Core business, onde você tem muita confiança do retorno que você tem, você deveria investir mais do que nunca. Por quê? Porque quase todo mundo vai panicar e deixar de investir. É que nem Covid. Quem que se deu muito bem quando o Covid reduziu? As pessoas que durante o Covid entenderam que, olha, essas coisas aqui vão acontecer. É passageiro, porque ciclos econômicos são passageiros. Fala, cara, eu vou investir para quando sair eu estar melhor que todo mundo. Eu vi muita empresa que sobreviveu ao Covid e morreu logo depois, porque na hora que as coisas voltaram, ela não aguentou o ritmo ali depois. É tipo, cara, é que nem o navio afundou, você continuou nadando até a praia, mas você nadou bebendo água do mar. Chegou lá desidratado e morreu na praia. Então, assim, quem tem condições de caixa e muita confiança no core business que tá fazendo, eu acho que deveria, sim, com a boa disciplina de custos, investir. Agora, projetos, você não tem tanta certeza, aqueles famosos, cara, apostas, isso eu diria que a maioria das pessoas deveria dar uma segurada ali e falar, cara, não é o tempo de apostar. É melhor você ter dinheiro no caixa e não usar do que o contrário. Que volta no primeiro ponto que tu trouxe ali. Então é uma iniciativa nova que eu nem sei o que esperar. Talvez essa vale segurar. Mas ao mesmo tempo das coisas que eu já faço e às vezes as pessoas menos agressivas, com mais aversão a risco, vão tirar o pé nas coisas clássicas. Dá um exemplo, lá na época do Covid, a gente tem um cliente que é do mercado de turismo. E todo mundo tirou o pé das coisas clássicas, de mídia, por exemplo. E ele meteu o pé fundo porque ele começou a comprar tudo mais barato. Por exemplo, Out of Home, em aeroporto. E eles cresceu demais e estabeleceu um monte de canal que a galera tinha tirado o pé, o preço baixou demais e ele comprou muito mais barato do que seria antes. Ele tinha caixa para fazer isso em algo que ele já conhecia. Talvez seja um cenário interessante, né? Pois é, olhando agora porque passado, o preço baixa a partir do momento que a galera tem mais medo também. Agora o benefício de você saber o futuro, né? Olhando para trás é mais fácil. Mas ele tomou um baita de um risco. Que poderia ter dado e gerado e ocasionado ruína. Então, tudo mais constante para tomar essa decisão aqui. O tudo mais constante eu repito muito porque ele é bem importante, né? São muitas variáveis. Tem que isolar a variável. Tem que isolar muita variável a todo momento. É um tabuleiro super dinâmico, com muito fator, né? E todos esses fatores têm um cenário de probabilidades também. Mas voltando ao teu ponto, né? Investir, acelerar no teu core ou não. Muito importante olhar o tabuleiro. O que é o tabuleiro? A concorrência. O que os demais estão fazendo? Qual que é a expectativa de para onde eles vão? Será que, puxa, eu tenho caixa para acelerar para quando... Porque as coisas vão voltar. Elas sempre vão voltar. No longo prazo só tem uma direção, para cima. As coisas vão melhorar. É princípio da economia. Aliás, essa reflexão é importante. Tipo assim, se você não acredita que em algum momento vai melhorar, você deveria fechar seu negócio, renda fixa e ficar de boa. Porque assim... E fica em casa. Por definição. Então você tem que... A grande questão é em quanto tempo vai melhorar e o quanto vai piorar antes de melhorar. Quanto eu tenho de fôlego. Mas gente aqui, todo mundo assume que, olha, vai melhorar. Perfeito. É quando? Quanto que eu tenho de fôlego. Eu tava lendo aquele novo livro do Ray Dalio lá, que ele fala sobre ciclos econômicos, que tem muito a ver com isso, que ele meio que dá prever, vamos dizer assim, que o ciclo do Império americano estaria mais próximo do fim comparado às tendências dos outros impérios que tiveram. A moral do livro é que ele compara que todos os impérios que ao longo da história da humanidade existiram, eles tiveram um ciclo parecido de dominação, estagnação e derrocada, e que segue uma linha padrão, e que estaria próximo desse ciclo da era que a gente vive aí do Império Americano. Como vocês veem isso? Isso é bem amplo, né? Será que é algo preocupante ou meio que... Foda-se. A gente já tá sentindo isso com o advento da China, né? Impacta vários setores, né? Importação, né? Produção. Mas a China não há um contexto muito diferente do passado, num mundo muito mais globalizado, onde a China depende muito mais do mundo, porque quem compra da China é o mundo, né? Perfeito.
Cara... Quem produz na China é muito americano. Fala bem na real, assim, João, não gasto muita energia com isso. Já gastei muito. É ruído. Já gastei ruído. muito, mas assim... Falo, cara, agora não é mais os Estados Unidos, é a China. Tipo, cara, no fim do dia, beleza. Ainda em vez de sou vender Brasil. curso americano, no Brasil, em vez de vender curso pra americano, eu vou vender pro chinês, vou dar um jeito e vou ir. Tipo, eu sempre tento me ater muito às coisas que estão sob o meu controle. Tipo, me preparo pra impactos externos. Então, cara, o que pode acontecer? Mudança de juros, mudança de fluxo, não sei o quê. Tipo, Facebook, o canal de marketing que eu uso, piorar por alguma coisa, essas paradas, beleza? Mas, tipo assim, se não tá no meu controle, se eu não tenho uma ação imediata pra fazer, eu não gasto energia. Tipo, agora a potência mundial não é mais Estados Unidos, é a China. O que eu, João, vou fazer? Eu concordo. Isso é ruído para a maioria dos nossos ouvintes. Acho que é um tema que talvez deveria entrar na pauta, muito talvez, de grandes empresas. Empresas que que se mexem... Empresa global, muita operação cross-border, Exato. Interessante. Então, o que deveria tomar share de atenção das pessoas, né? Uma parte da atenção aqui dos nossos ouvintes. Cara, a inflação de CAC, né? Isso deveria. Competição. Outra coisa, fonte de financiamento também, cara. Tipo assim, qualquer um que se financie com qualquer coisa além do dinheiro do cliente vai sentir, isso é fato, porque vai ajustar as taxas agora. Todo mundo que era taxa fixas mais algo. Não, nem só startup. Startup mais ainda, talvez, porque é a maior taxa de desconto normalmente no mercado, né? Que um investidor de startup de alto risco pede. Mas assim, sua inflação, você pagava CDI mais 1. Era uma maravilha. Eu vi muita gente pegando CDI mais 1, CDI mais 2. Quando o CDI estava 3, 4, ok. CDI foi de 3, 4 para 12. A TIR do seu projeto foi toda embora. E agora você precisa de um novo financiamento, você precisa de fazer um alongamento de dívida. Então todo mundo que trabalha com dívida sente muito. E, pelo menos no curto prazo, eu acho que consumer products, cara, vai sentir. Porque o brasileiro não poupa. Essa é a grande realidade. Então, assim, ele depende do salário mês a mês, das contas mês a mês para consumir. Ele vive, o famoso da mão para a boca, né? Então, assim, se você vende para a galera que vive assim... Essa é a galera que no curto prazo sofre mais com a inflação, porque agora a conta do mercado é maior, a conta da energia é maior, todas as contas são maiores. Sofre mais com desemprego no curto prazo, porque perde o emprego e não tem uma reserva financeira para continuar a manutenção, então tem que cortar custo. Então eu acho que esses são os dois cenários mais, taxa de desemprego, salário médio e quanto dinheiro sobra no bolso do seu cliente. Cara, dívida são as coisas mais importantes agora. Você tá no mercado que, eu vendo para classe A, que sofre menos com isso, você vai sentir menos. Sim. Eu não sou empresa endividada, você vai sentir menos. Quer dizer que você não vai sentir? Não. Quer dizer que talvez não seja a discussão que você deveria levar no seu conselho semana que vem, perguntar sobre o Facebook, por que seu time não está fazendo mais vídeo ao invés de foto, seja mais importante. Então, eu acho também que teria um alinhamento de expectativa do que esperar de CAC e ROI também, né? Porque, teoricamente, vai subir... Abaixar a expectativa. O ROI vai abaixar. O ROI potencial deveria abaixar. Então, amanhã tu vai ver uma derrocada nesse resultado e tu vai pensar assim, será que o quanto é contexto e o quanto é competência do time, né? Porque tu vai ter um CAC mais alto, talvez, e uma conversão menor que vai impactar o delta ali de retorno sobre investimento. Mas tem um lado bom de crise e desse tipo de momento, que é nesse momento que surge criatividade, inovação, necessidade motiva. E soluções não convencionais para o teu problema. Então, por exemplo, uma empresa que conta muito com CAC, crescimento de base para gerar resultado. Esse cara vai começar a olhar mais para CRM. Ele já tem eventualmente 100 mil clientes. Será que eu não deveria estar focado em extrair mais suco? Pareceu meio grosseiro, mas gerar maior LTV dessa base que ele tem versus trazer um cliente novo com todo o risco que isso Às traz. vezes ele foca em negociar melhor também, né? Não ficar mais querendo trazer venda a qualquer custo. Perfeito. Então você vai lá e cobra seu time comercial de, pensa melhor nessa parcela, melhor nesse desconto. Aloca melhor energia, prioriza melhor, né? Escolhe melhor as batalhas. Sim. Coloca energia onde tem mais valor. E isso do que vocês trouxeram tem muito a ver com esse movimento que a gente vê das próprias startups demitindo um monte de gente, mudando um pouco a matriz econômica do negócio, a forma de sustentar o modelo de negócio, já prevendo possíveis faltas de dinheiro, né, para financiar o negócio. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. Então, o que uma grande parte das startups fizeram nos últimos anos, né? Com tanto capital, com tanto potencial de valor para destravar do lado do investidor, via essas teses, vamos pegar um Nubank, né? Super lucrativo para aquele que está investindo, né? Tese
sedutora, está resolvendo um problema interessante que o Brasil tem, nível de serviço e tal. Faz todo sentido o investidor colocar dinheiro, sabendo que vai perder, vai gerar prejuízo no curto prazo, mas no longo prazo está criando um negócio sólido, né? Esse capital abundante e essa tolerância à perda de dinheiro no curto prazo para construir uma plataforma de crescimento para o futuro dentro de um setor relevante, essa tolerância caiu bastante, né? Então, o que eu vejo que aconteceu bastante em vários setores nesse mundo de startup? Quem captura o valor de curto prazo do dinheiro do acionista, desse dinheiro de investimento, é o cliente. Vamos pensar um iFood da vida, né? Tá queimando caixa, fazendo lá cupom de R$10, R$20 todo momento. Ela queima caixa, mas aquilo lá tá na conta dela de curto prazo, é parte do CAC dela, pensando que, porra, eu vou ser o ganhador de longo prazo e eu vou prender todo mundo na minha plataforma. Aquilo lá é quase que uma cocaína para crescimento, né? Quem que está financiando esse prejuízo? Quem que está capturando o valor deste prejuízo que o iFood tolerou? É o cliente, né? Então, de alguma forma, no curto prazo, o dinheiro do investidor está indo, dentro de uma cadeia mais ampla, está indo para o cliente, né? A gente vai ver menos isso, né? A gente vai ver muito menos isso. Então, essa tolerância a esse tipo no final do dia, um risco, ela vai cair bastante. Tu não acha que esse excesso de liquidez que a gente viveu também gerou uma miopia no ponto de vista do empreendedor, dele falar assim, não, eu preciso encontrar avenidas de crescimento que queimem caixa, mais tecnologia, é o que são é os cobrado, melhores né? múltiplos. Não, ele é cobrado por isso. Ele pode ser ineficiente, cara. Ele podia, assim, né? cara. Ele podia. Aliás, isso é uma coisa, a gente estava discutindo num grupo ontem, que muito empreendedor, ele não entende que ele e o fundo que investe nele não tem o mesmo incentivo. Qual que é o incentivo do... O que o fundo quer? Muito bom ponto. O fundo de investimento, ele quer o quê? O melhor delta de valuation em 5 anos. O que o empreendedor quer ou deveria querer? Construir o melhor business possível. Sólido de longo que gera valor. Tipo assim, prazo. é aquilo. Perpetuidade. Entre aspas, foda-se o valuation, eu quero ter o melhor business possível. E em vários momentos, essas duas coisas conversam. Um bom business deveria aumentar o valuation e assim por diante. Mas, tipo assim, o incentivo do fundo é, cara, a regra de valuation que o mercado está olhando no seu negócio é, por exemplo, múltiplo receita. baixo. É múltiplo de receita. Então, Então foca em trazer na receita minhas e conversas esquece com o o fundo resto. foi isso aí, ó. O múltiplo maior é tech, tem que botar tech aí. Tem que ter uma matriz tecnológica, senão o múltiplo é muito baixo em serviço. Exato. E... Aí, porra, vamos tomar ações precipitadas para mudar a matriz só para colocar do negócio, tech, só para conseguir um valuation melhor. E provavelmente falou-se muito de crescimento, né? Mais do que lucratividade. Mas no meu caso, a gente já vinha crescendo. 10% Só ao mês que de o receita. seu valuation muda Só que o meu totalmente. múltiplo de valuation é de serviço. Se eu fosse SaaS, o múltiplo era menor. Então até a advisory nosso falou assim, não, se a gente fizer uma narrativa por aqui, vai parecer mais tech. E, caralho, porque foda, o foco do investidor é o múltiplo de valuation. Não é necessariamente o melhor business. É o business que vale mais dinheiro. Hoje, eu vejo que ficou mais claro, ou deveria estar mais claro para os empreendedores, pelo menos. Para o investidor nunca muda. O investidor é sempre um múltiplo de valuation, que é assim que ele ganha dinheiro. Mas para o empreendedor, ficou mais claro que, cara, o foco agora deveria ser cada vez mais o melhor business possível. Qual que é o melhor business possível? O business que mais gera caixa. Então, saiu de receita, de EBITDA, de número de clientes para... Como é que eu garanto que quando eu olhar meu saldo na conta bancária amanhã ele vai estar melhor do que hoje? Como é que eu gero mais caixa? Isso, e é caixa mesmo no banco, que ainda tem essa questão de contábil versus caixa de verdade, essas coisas. Cara, foca em o saldo bancário do seu negócio tá maior a cada dia. Eu diria que é a chave do momento. E aí vem a pergunta para vocês. Do momento, a gente sabe disso. Quanto tempo de inverno vocês esperam pela frente? Tudo mais constante. É difícil de prever, mas eu consigo, fazendo paralelos com outros ciclos, que a gente pode ter um ano e meio de turbulência aí pra frente, tá? Além do que a gente, tipo, vamos falar que hoje fosse 1º de junho, né? Você tá falando um ano e meio a partir de agora, ou já tá incluso 5 meses de turbulência que já tive? A gente tava andando de lado, né, eu acho. Também depende dos fatores, né? A gente tá falando de bolsa ou a gente tá falando lá do seu Zé? Né? Vamos pensar mais economia real e menos as ações na bolsa, que eu acho que acaba sendo mais... A economia real nem impactou ainda, né? Aquilo que a gente falou que o mercado antecipa. Então acho que a economia real vai começar a sentir daqui a alguns meses e acho que pode durar um ano e meio. Talvez 2023 seja o ano de crise na real, né? Perfeito. 2024 uma recuperação. Agora, o cenário bom aqui é
depois da crise vem um cenário de recuperação. E tem várias oportunidades, um monte de gente que não tem... Quem escuta o Roy Hunters, quem é o Roy Hunter há mais tempo, já tem mais controle do que tá fazendo, então talvez consiga tomar decisões mais inteligentes. O cara que tá ouvindo o Roy Hunters pela primeira vez, não sabe o que tá pegando com a vida dele, ele vai ficar aí, caralho, confuso com a situação e foda-se, para de fazer isso e joga tudo na renda fixa. Mas é um excelente momento para repensar o processo. Um excelente momento de ouvir todos os episódios do Roy Hunter novamente. 140 maratonar. Bom, maratonem, senhores. O que vocês acham assim, de ação mais prática que... Vamos pensar aqui em 3 cenários que eu acho que são os mais comuns. Cara, o dono de um negócio, majoritariamente quem nos ouve aqui, ou é um negócio que tem algum tipo de presença digital ou que quer ter, o que esse cara pode fazer? O profissional de tráfego que já está ali dentro, o profissional de marketing já está ali dentro de um negócio assim, e a pessoa que está querendo entrar nesse mundo hoje. Pensando em cada um desses, o que vocês diriam que seriam? Cara, uma dica para cada um. O que eu vejo assim, que eu fiz ao longo da vida e que foi bom, não que seja o único, mas que foi interessante, que talvez agora tenha muito valor, até na conversa que eu estava tendo ontem com a galera de fundo, é criar maneiras que o cliente te financie, não que tu precise do dinheiro do investidor. A minha jogada, e talvez tenha sido assim no caso da XP, que demorou muito tempo também para captar dinheiro no mercado, primeiro eu me financio com o dinheiro do cliente, gerando valor rápido, que ele vai me pagar por isso, eu vou conseguir construir meu negócio com base nisso. E o dinheiro do mercado investidor tem que ser para novas avenidas de crescimento, para coisas que vão me acelerar, me ganhar tempo, mas não que eu preciso disso para o negócio existir, como muitas empresas fizeram esse caminho, deram certo ou deram errado e tudo mais. Porque nesse modelo ele até me leva a um cenário com menos capital disponível que me faz tomar decisões mais inteligentes. Dá 2 exemplos aqui, ó, tipo o WeWork lá, quando captou um monte de dinheiro, começou a jogar dinheiro pro alto. Normalmente toma decisões mais erradas, porque pensa, o cara tem 4 bilhões de dólares em caixa. O cara vai contratar o Black Eyed Peas pra tocar no happy hour da firma que vai custar 50 milhões de dólares. Meio que foda-se, o cara tem 4 bilhões, entendeu? Ele perde a dimensão e começa a tomar Você tira a criatividade, vai pra solução fácil e não pra melhora. Né? Exato, que é um outro ponto. No caso da XP lá, o lance que vendeu o curso lá no começo, ou quando eu criei a franquia como um jeito de sustentar o meu modelo, o lance do meu cliente me pagar pré-pago, eu transferi o CAC pro meu franqueado, que eram maneiras de eu criar uma flywheel e o modelo do negócio ficar mais sustentável. Não, vamos lá, essa injeção quebra a cabeça para tornar o negócio mais sustentável, né? Esse excesso de liquidez e de recursos, ela literal uma cocaína. Então ela valoriza, ou no curtíssimo prazo pelo menos, né? Ela ajuda quem tem essa visão megalomaníaca e a despeito de eficiência operacional, e eficiência e disciplina de custos. Né? Então o cara, ele literal, ele opera como se não existisse restrição orçamentária. Isso cria um vício muito grande de longo prazo. Então, um founder como, vamos pegar o caso do WeWork, né, cara? Um founder jovem, sem talvez muitas horas de voo, sem ter essa noção que um dia ele precisa ter essa eficiência operacional. Cara, no momento em que esse dinheiro secar, como que vai ser a próxima pernada da empresa? Sim. Que foi construída em torno de uma cultura, porque isso acaba impactando cultura também, né? De excesso de capital. Então a gente está no momento em que a produtividade e lucratividade dos negócios vão ser muito mais valorizados do que, crescimento, número de base de usuários ou qualquer métrica do tipo. O que eu acho? Wrapping up, né? Amarrando tudo que eu falei aqui agora. Muitas empresas que cresceram nesses últimos anos vão ter bastante dificuldade de adaptar cultura, modelo, processo, pessoas a uma realidade onde o lucro vai ser importante, a eficiência operacional e resultado sustentável no longo prazo. Boa. Cara, pra mim, pensando assim, ainda no dono de negócio, depois tem que falar do marqueteiro, do newcomer, como você assinou. Cara, dono de negócio pra mim seja mais criativo, não trata o dinheiro como sendo a solução para todos os problemas. Dinheiro é importante, você tem que ter, mas assim, joga menos dinheiro no problema, pensa em soluções mais criativas do que você faria antes e foca majoritariamente em geração de caixa. Mas, cara, métrica é mais importante de qualquer negócio, não dá o turn, é geração de caixa. Porque enquanto você tiver caixa, enquanto você tiver dinheiro disponível, você consegue dar um jeito no resto. Na hora que o dinheiro acaba, aí já era. Então, assim, proteja a sua geração de caixa. Perfeito. Muito bueno. É isso aí, minha gente.
Boa. Não, só respondendo aqui, cara, pro dono de negócio, né? Além, acho que dessa questão do foco. O que eu gosto de falar? Eu gosto de falar isso em qualquer cenário, mas acho que em crise isso é especialmente importante. Fazer menos coisas e fazer melhor. Né? Então, aprofundar. Aprofundar e afunilar a quantidade de agendas, de teses, de projetos e focar em executar para extrair o máximo de suco daquelas que são prioritárias com mais potencial. Então, é uma obsessão por foco e eu gosto de pensar muito em Pareto nesse momento, né? Qual que é o Pareto, né? O Pareto é o 80-20, né? O Pareto tem que ser muito importante hoje em dia, nesse momento, né? Então, isso vale para tudo, tanto nesse nível de, qual projeto eu vou escolher, focar, até no nível mais micro, qual cliente eu vou focar. Que eu acho que é uma baita oportunidade em qualquer cenário também, que é, cara, qual que é o Pareto do meu resultado aqui? Provavelmente a maioria dos empreendedores aí vão ver que, cara, eu tenho esses 100 clientes aqui representam 50% da minha receita. Eu deveria gastar o mesmo tempo de energia desses 100 clientes de forma uniforme para toda a minha base, ou deveria, cara, o que eu faço com esses 100 clientes para maximizar a LTV? Então, o Pareto vale para tudo. Bom demais. Eu vou contratar um CFO aqui para ver se arruma caso. Boa. Mandem CFOs que estão escutando aí, mandem currículo. Mandem directs. Galera, acabamos de gravar mais um episódio do Roy Hunters e para você que gosta do episódio, gosta do podcast, quer ser um Roy Hunters de verdade, estar aqui com a gente em São Paulo, gravando com a gente, basta clicar nesse link aqui, indicar o Roy Hunters para um amigo e poder assim ter a oportunidade de participar como um convidado aqui na mesa com a gente no episódio Mentoria. Quer aparecer no Roy Hunters com a gente? Clica no link aqui e aparece. Clica logo.